Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida nossa, que foi nosso primeiro missionário transcultural. E o nome dele é Sérgio Bonfim, e ele vai conversar com a gente hoje a respeito da vida dele, das coisas por onde ele passou, dos costumes, dos causos missionários, ou então de pormenores que aconteceram com ele já há mais de 25 anos. Já há mais de 25 anos na estrada como missionário. Então, vai ser muito legal esse programa, fica com a gente. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Serginho, um prazer ter você aqui, querido. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. É um prazer também estar aqui com você. Serginho, faz 25 anos que você já está, que você disse sim para Jesus e que você obedeceu a Ele querendo ir para missões. Como começou tudo isso? Onde foi o primeiro dia? Por quê? Como veio esse impacto? E como que é que um moço da sua idade, que tem tanta coisa para fazer aqui nesse mundo, de repente resolveu ser missionário? Então, na verdade, o meu chamado aconteceu há mais de 30 e poucos anos atrás, né? Isso foi em 83, quando eu aceitei Jesus. E passado algum tempo eu comecei a trabalhar na obra, me envolver com a obra e tal. Aí comecei a trabalhar nos salões, comecei a trabalhar nos grupos. Nos salões aqui da igreja, da igreja, né? da obra de Votorantim, né? como pastor auxiliar, depois fiquei um tempo como pastor mesmo, trabalhando. Mas aí quando foi a partir de 89, alguma coisa assim, já faz tempo, comecei a sentir um desejo de fazer algo mais além de Votorantim. Aí quando foi nos anos 90, 91, eu senti claramente que Deus tinha chamado para mim, não só para Votorantim, mas como para fora. Aí eu fui para o sul do Brasil em 92, em Santa Catarina. Fiz uma escola de treinamento lá, junto com a organização Jocum, Jovens com a Missão. Fiquei um ano trabalhando lá com crianças de rua, pessoas sem casa e treinamento. E em 93, Deus já estava falando no meu coração sobre Angola, sobre a África. Eu não tinha muita noção do que era a África, né? Do que era Angola, só sabia que estava em guerra. E aí então em 93, Deus preparou tudo e eu acabei indo para Angola. No meio da guerra? No meio da guerra, no auge da guerra. Verdade? Verdade. E aí foi tão interessante que hoje eu vejo que não foi loucura, mas foi ousadia. Fui só com passagem de ida, não tinha dinheiro para passagem de volta. Fui com nos valores de hoje, de R$200 no bolso, para ficar lá 3 anos. E cheguei, quando nós chegamos, estava tudo em greve, o aeroporto lá, a companhia aérea, a única companhia aérea. Ainda ficamos dormindo 3, 4 dias no aeroporto. Ali já gastei metade dos meus R$200. E não tínhamos chegado ainda à base. Eu acho que ali mesmo também já fiquei assim meio impactado também, né? Tava muitos soldados, tanque de guerra no aeroporto, na pista, assim, já falei, nossa, não sei o que me assustei. Mas não dava para voltar, né? Porque eu não tinha passagem para voltar. Se você soubesse, se tivesse, acho que você tinha voltado na hora, Eu já né? estava no aeroporto mesmo, já fazia o check-in e voltava. Mas Deus foi tão bom na sua infinita misericórdia. Falei, se ele tiver a passagem, ele volta. Eu falei, agora não dá para voltar. Eu com a minha amiga, uma outra missionária, falei, agora a gente vai ter que ficar. Não temos passagem para voltar. Mas chegamos bem na nossa base, depois de uma semana, tudo em greve, chegamos bem lá. E aí você viu lá em Angola? Então, quando eu cheguei lá, a base eu cheguei em 93, a base tinha começado em 91, 92, se não me engano. E eles estavam tudo montado para
começar o trabalho missionário lá, só que mais no interior. Aí, chegando lá, eles foram expulsos de lá. Então, o partido que lutava contra o governo, no conflito armado, expulsou e deram assim, ó, vocês têm 20 minutos para sair daqui. Eles conseguiram fugir com 7 quilos de bagagem, que na verdade não dava nada, só documentos, e vieram para a cidade do Lobito. Na cidade do Lobito, eles ficaram trabalhando com uma outra organização, e eram 5 pessoas, mas não faziam muita coisa. E Deus começou a levou primeiro 3 outros brasileiros, depois eu e a outra missionária. E quando nós chegamos lá, a base não tinha um trabalho ainda no treinamento. Tinha tido uma primeira escola, havia um obreiro só, um casal de obreiros angolanos. E nosso alvo era, por causa da guerra, deixar o maior número possível de obreiros. E eu comecei a trabalhar com a escola de treinamento. Então, quando eu cheguei, tínhamos um casal. Quando eu saí de lá, em 98 para 99, havia mais de 20 obreiros de tempo integral. Que tudo que passou pelas minhas mãos eu treinei. Então, na verdade, você foi lá e ficou treinando obreiros para a obra. Treinando para a obra. Enviando, né? Eu sou mais eu treino e envio, né? E aí já havia trabalho com povos alcançados, já havia trabalho com crianças, com creche, com as igrejas, treinamento nas igrejas à noite. Então, o trabalho cresceu muito. Foi um período muito desafiador, né? Esse tempo que você ficou lá, ficou o tempo todo com guerra? O tempo todo com guerra. Quando eu saí de lá em 98, se eu não me engano... Não, eu saí em 98, mas eu acho que o acordo de paz deve ter saído aquele ano também, se eu não me falha a memória. Aí as estradas se abriram, houve mais uma certa facilidade para propagar o evangelho, mas não tanto, porque ainda havia ataques nas estradas, havia incêndios, havia ainda muitas minas enterradas em muitos lugares, às vezes igrejas fechadas, perseguição, ainda havia, porque ainda havia o resquício da guerra, né? Perseguição para cristãos? Ou por causa da guerra só? No geral, assim, por causa da guerra. De repente, um determinado partido não gostava do outro, então havia essas perseguições. Mas também havia uma certa perseguição com guerras. Não com guerra, havia certa perseguição também contra cristãos. Porque determinada denominação, o líder de determinado partido fazia parte de determinada denominação. E o partido dominante era de origem comunista. Então o comunismo não queria que a igreja crescesse. Então havia uma certa perseguição, sim, contra pastores, contra líderes e com igrejas. Você passou algum momento assim perigoso? Passei. É? A gente viajava assim mesmo, clamando para que Deus nos protegesse, assim. Mas nós morávamos numa região próxima a uma base militar. Então, qualquer ataque que houvesse, iam atacar aquela base militar, porque é onde estava o depósito, coisas do governo. Então, às vezes, assim, a gente escutava no rádio, assim, a guerrilha está a 100 quilômetros da onde a gente morava. Durante a noite eu já ficava, ai meu Deus, e agora, né? Aí no outro dia, a guerrilha está a 50 quilômetros. Eu falei, gente, numa noite avançou 50 quilômetros, o dia vai estar aqui. E eu dormia com a mala arrumada. A mala arrumada não, eu dormia com a mochila arrumada. Eu colocava lá meus documentos, dinheiro não tinha, colocava uma garrafa, um cantil com água, colocava remédio para dor de cabeça ou febre, que era malária, e colocava um pacote de biscoito creme cracker e repelente, uma troca de roupa. Ficava minha mochilinha ali. E eu dormia muitas vezes com a mochila do lado e pronto, porque eu falei, se atacam aqui a gente corre, para onde eu não sei, né? Só vou correr, né? Eu e o povo aqui, a gente vai correr para algum lugar. Mas Deus foi tão bom que, graças a Deus, parece que quando estavam a 20 quilômetros, 10 quilômetros da nossa cidadezinha, acontecia um milagre, assim, que expulsavam e os guerrilheiros iam embora. A gente voltava a respirar tranquilo. Glória a Deus. E no fundo da nossa base havia uma vila grande e sempre tinha ataques também ali, mas já vinham para roubar, né?
Aí você escutava barulhos de tiro, tchá, tchá, e aí o nosso líder, ninguém sai de casa. Eu não precisava nem falar, né? Não precisava falar, sai de casa. Eu já ficava num lugarzinho, eu falava, aqui a bala não pega, eu ficava abaixado lá. Mas depois que passava o ataque a esses bairros, nós éramos um lugar que tínhamos uma picape, né? Depois aparecia as vítimas, né, dos ataques. Pessoas com tiro na perna, pessoas com tiro no braço. Um dia apareceu uma senhora, o olho dela aqui embaixo caiu, assim, porque ela levou um tiro assim. Levávamos, passei gente com carrinho de mão, levando pessoas feridas, e aí a gente corria com todos, né? E deixávamos no hospital e voltávamos. Então, amigos que se morreram no trajeto, às vezes, assim, de uma viagem. Você teve? Teve amigos. O tio de um aluno meu, mataram ele, a gente só foi descobrir 4 dias depois, tivemos que fazer o enterro. E aí eram muitos corpos, assim, na morgue, que eles falam, né? E foi uma cena impactante, porque estava já 4, 5 dias que estavam ali, então eu não tive estômago para ajudar a colocar no caixão, enterrar. Eu falei para o meu líder, infelizmente eu não consigo. Então tudo aquilo chocou a gente, né? Então a gente vivia assim, sabia que as coisas podiam acontecer, poderíamos ir e não voltar, mas isso nada impediu de que a gente pregasse o Evangelho. O medo não nos paralisou. A gente falou, não, Deus está no controle, né? A certeza da gente fazer missões é que a promessa do Senhor fala que nunca vai nos deixar, nos abandonar, vai estar com a gente todos os dias. Então, essa é a certeza de que a gente vai falar, não, está acontecendo a situação, mas Deus está no controle. Amém. Deus está por trás. Amém. Deus já sabia disso, no meu chamado, isso fazia parte. Então, é a confiança, né? A confiança. Que bênção, muito lindo. É. E depois de Angola, você foi para onde? Depois de Angola... Angola fala português, né? Fala português. Na verdade, eu por mim teria continuado em Angola. Mas acontece que entre 96 e 97, eu fiquei muito doente, né? Isso, vamos falar das suas malárias, né? Você teve muitas malárias lá, né? Campeão de malárias, 30. Tem uma amiga que falava para mim, eu fiz um curso de malária depois, né? Depois eu entro nessa parte. Ela falava, você precisa ser estudado. Você devia deixar a gente tirar um pedaço do seu fígado para ver como é que você superou tantas malárias. Na verdade, eu acho que eu peguei a primeira malária assim que eu pisei em Angola, porque a gente ficou no aeroporto por causa da greve dos aviões, então eu acho que ali já fui picado. E hoje, sabendo que o ciclo todo ele leva em torno de 15 dias para se manifestar na pessoa que é picada pelo mosquito, fêmea. E foi terrível a primeira, né? A segunda, a terceira, até que eu criei uma certa resistência. Mas quando foi já fazia quase 3 anos que eu estava em Angola sem vir para o Brasil, eu fui na médica e ela falou assim, então, senhor missionário, você veio aqui para morrer? Eu falei, não, doutora, eu não vim, eu vim aqui para viver, para ser um missionário. Pois então, se você ficar mais uns dias aqui, mais um tempo aqui, você vai morrer. Porque eu já estava com o meu fígado comprometido, estava com o meu rim comprometido, estava com o meu pâncreas comprometido, estava com problemas já do coração. E mais outras coisas, né? Isso porque a malária traz tudo isso. Por causa dos medicamentos, né? É? Os medicamentos eles são muito agressivos e a malária ela se desenvolve no fígado. Então, os medicamentos vão todos para o fígado. Aí as células, hoje, por exemplo, eu sei, né, que as células todas contaminadas, o pâncreas faz uma limpeza, e aí vai, não vence dizimar tantas células contaminadas. E os medicamentos davam um problema no coração, me deixavam surdo, assim, os rins. Então, um sarau de uma coisa a outra. Aí ela falou, você tem que ir embora. Aí, tanto é que eu vim para o Brasil, fiquei aqui alguns meses, cuidando, tal. E chegava aqui no Brasil, eu pegava uma gripe e eu ficava 1 semana, 2 semanas de cama. Aí a minha mãe ficava, ai filho, será que você vai morrer? Eu falei, não vou morrer. Não vou morrer, porque se eu não morrer lá, não vou morrer aqui. Mas eu não podia pegar gripe, nada. Aí fiz tratamento e tal. Aí voltei e fiquei mais 1 ano lá. Aí quando eu voltei, aí Deus falou, você vai ficar mais 1 ano só, depois você vai embora.
Aí eu fiquei um pouquinho mais de um ano, né? Aí aprendi nesse tempo que quando Deus dá um tempo específico, tem que obedecer. Eu cheguei lá acho que em maio quando eu retornei, em maio de 97, alguma coisa assim, Deus falou assim, fica um ano e vai embora. Aí deu maio de 98, eu lá ainda, né? Fiquei adiando. Só fui embora em agosto. Mas nesse período de maio e agosto, eu fiquei muito doente de novo. Peguei uma infecção no intestino lá que era assim, eu gritava de dor, assim, eu não tinha medicamento, né? Passei mal, muito mal mesmo. Aí, mas graças a Deus, Deus foi dando algumas estratégias, sabe? De remédios, e Deus me trouxe a mente para fazer iogurte, para a reposição da flora, um monte de coisa. Deus foi orientando o que fazer, engraçado, Deus foi orientando. Aí fiquei bom, tal, aí um dia orando, eu falei, ai Deus, por que aconteceu isso? Deus falou assim, quando que era para você ter ido embora? Eu disse, então, né, era para ter ido em maio. Eu falei, então, se você tivesse ido quando eu falei para você, aí você não teria passado por isso. Mas você desobedeceu. Eu falei, Deus. Reconheci realmente tinha sido uma falha minha. Então, eu penso assim, que quando Deus diz algo, é para o meu bem, eu tenho que obedecer, não compete a mim questionar Deus. É que não é visível, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, Deus sabe. Deus sabe, então é melhor obedecer, né? E aí foi muito bom, tudo isso tempo lá. Aí eu retornei para o Brasil, depois fui para a África do Sul. Para a África do Sul eu fui mais para fazer um curso de inglês, porque a comunicação, hoje eu vejo assim que foi de Deus também, porque abriu muitas portas. Fiquei 2 anos lá, fiz trabalhos também locais, fiz trabalhos com treinamento. Trouxe uma equipe para o Brasil, não sei se você se lembra, em 2000 e alguma coisa, 2002. 2001. Lembro. 16 pessoas trouxe para cá. Acho que foi um privilégio, uma bênção. Acho que foi a primeira equipe que eu consegui trazer. Foi uma escola que tinha 30 alunos de 13 nacionalidades diferentes. E eu, com o meu inglês, que tinha acabado de sair, consegui dar conta. E foi uma bênção. Hoje dessas pessoas, muitos estão no campo. O pessoal de Angola hoje tem pastores formados, tem igrejas formadas, tem ministérios com povos não alcançados. Tudo fruto desse treinamento. Então né? você olha para trás e vê o que valeu a pena. Valeu. Eu olho para trás, eu não me arrependo, porque eu tenho contato com um amigo que ele tem um centro de treinamento chamado El Shaddai. Ele atende 300 crianças por dia. 150 fazem escolas e os outros ele cuida, tira da rua. E ele é oficializado, e o ensino cristão e princípios cristãos é oficializado também. Ele na escola dele, no centro de treinamento dele. E onde é? É em Angola. E ele começou comigo, porque ele era um tenente do exército, e ele chegou para mim e falou assim, irmão Sérgio, eu treino as pessoas hoje para a guerra, mas como eu conheci o evangelho, eu queria que você me treinasse para pregar o evangelho, para levar a vida às pessoas, porque hoje eu treino soldado, eu dou na cara dele, eu faço o que eu quiser, mas eu quero treinar as pessoas para conhecer Jesus, eu quero levar o evangelho. Eu falei, tá bom, você vai ficar aqui comigo, te treinar, você vai ser discípulo e tal. E ele ficou, se submeteu. Passados esses anos, ele montou esse centro, né, e sempre teve o coração para crianças, e hoje o centro é enorme, atende 300 crianças, iniciou uma igreja que assumiu o projeto. Então ele sempre me convida para ir para lá. Eu falei, ainda não dá, né? Então, eu trabalho com outros povos no sul de Angola, outras bases que foram abertas, tudo é fruto daquele trabalho lá. Por que tem que ir gente do Brasil para lá para falar de Jesus? Lá o evangelho não é muito... As pessoas não são muito evangelizadas, como que é lá? Eu acho, o que eu percebo dessa experiência, no caso específico de Angola, é que pelos anos de guerra, então a igreja ficou paralisada, não houve treinamento. Então, houve pouquíssimos institutos, digamos, seminários teológicos. Então, houve uma lacuna de mais de 20 anos sem treinamento. Então, as pessoas não tinham ferramentas para evangelizar, não sabiam como. As organizações que iam para lá só iam para ajuda humanitária e
levavam doações e coisas assim. Aí chega os missionários de Jocum lá e não leva nada. Muito pelo contrário. Não leva e ainda pede ajuda. E a igreja... Esses missionários são loucos, né? Aí uma vez um governador lá falou para uma amiga minha, olha, missionária, no carro, ele falou assim, aqui para Angola só vem 3 tipos de pessoas, são os 3 M's. Ela falou, ela vai falar missionário, ele falou assim, médico, maluco e militar. Ela falou, não falou missionário, então eu devo ser maluca, né? Porque eu não sou militar, eu não sou médico, então só me sobrou a categoria de maluco. E aí o treinamento era muito carente. Então a gente conseguia fazer uma escola noturna, por exemplo, que a gente encerrava o número de inscrição, porque passava de 100 pessoas. Nossa, então tinha uma sede, né? Tinha. De aprender, Tinha. de querer. Os pastores, eu dei treinamento em Luanda, eu tinha 2 turmas só de pastores, uma de manhã e uma tarde, em parceria com uma outra organização. E não é assim coisas teológicas profundas, não, era caráter. É como ter vida com Deus, como você fazer um devocional sobre pecado, sobre santidade. Regras básicas da fé cristã. Para eles era assim algo... Um dia eu lembro que eu preguei numa igreja. Depois, passado um tempo, eu voltei na igreja e o pastor que pregou lá, depois ele pregou a minha mensagem inteirinha, sem tirar nem pôr. Ah, é? Eu achei tão bonito, mas você... Não, eu aprendi com o irmão Sérgio. Aí pregou a mesma mensagem, achei tão interessante. Eu falei assim, olha aqui. Parece que eu já escutei isso. Parece que eu já escutei essa mensagem. Então, no caso lá, o treinamento com a igreja, com líderes, foi muito... eu acho que foi, assim, a estratégia que Deus nos deu, né? Você não pegou algum lugar que você foi pela primeira vez e levou o evangelho? Vocês não chegavam a evangelizar ninguém? Houve uma história muito interessante que, na verdade, a gente treinava as pessoas locais, já algumas não convertidas, algumas se convertiam durante a escola. Sempre tinha alguém se convertindo na escola. Aí a gente enviava para a igreja batizar. Mas numa dessas, tive um pouquinho antes de eu chegar, uma equipe foi trabalhar com uma igreja Assembleia de Deus que era uma estrada assim que vinha do interior para uma cidadezinha de comércio, de trocas e vendas. E era um barranco, essa igreja ficava em cima. E eles faziam culto, né? Muito animado, cantavam, louvavam. E naquela estrada embaixo passavam nativos que vinham de tribos do interior, principalmente de uma tribo chamada Mukwandos. E aí, um dia, um desses nativos chegou na igreja e falou assim, o que vocês fazem aqui? A gente canta, louva a Deus. Ah, mas que Deus? Aí vai o pastor, na sua simplicidade, explicar. Ah, tá. Mas, na minha aldeia nós não temos isso. Você não poderia ir lá falar desse Deus para nós? Aí o pastor, né, tadinho, simples, e falou, olha, nós não fazemos isso. Mas nós conhecemos um grupo de pessoas que fazem, que éramos nós, né? Daí ele mandou um recado para o meu líder e falou assim, tem um povo aqui que é não alcançado, não conhece nada de Jesus e querem que alguém prega o evangelho lá, só que nós não fazemos esse trabalho porque não temos pessoas. Aí meu líder já queria muito começar um trabalho com o povo não alcançado e enviou um missionário, um brasileiro, uma missionária, um outro angolano e um guia. E foram os 4 para lá. Só que esse povo vive, assim, por isso que era não alcançado, porque você vai depois de um dia todo de carro, por uma estrada picada e atravessa rio, às vezes enche de água, e você depois de um dia todo de estrada, você chega aos pés das montanhas, deixa ali as coisas, o carro e tal, e você sobe os caminhos. Eles levam 3 horas, os nativos, ou tem gente que leva 6. Eu, quando eu fui, levei 9. 9 horas. 9 horas andando, subindo aquilo, né? Eu perguntava pro guia, falta muito? Ele falou, não, falta só 2 horas. Depois de 2 horas, falta mais pouco, mais 2 horas. Aí quando chegou 9 horas, 8 horas, eu falei, eu não fala mais nada, porque você fala para mim que falta 2 horas, eu caminho 4, nunca chega, né? E aí a equipe foi e chegaram lá e, né, como é que vamos começar o assunto? Aí você chega, você não pode andar pela aldeia, tem um lugar assim que é tipo
são 4 paus assim que colocam, uma cobertorazinha e uns banquinhos assim de madeira. Você tem que sentar ali e esperar. Porque não é permitido você caminhar na aldeia, porque eles dizem que é solo sagrado. Então você é um estrangeiro, você não pode pisar ali sem autorização do líder. Então você fica, se ele demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas o dia inteiro, você tem que ficar sentado ali esperando. E aí chegou o líder da aldeia, que é chamado Soba, que é o rei, se reuniu com os missionários perguntinhas gerais, tal. Aí a missionária pensando, mas como que eu vou, né, falar o que a gente veio fazer aqui? Aí ela disse assim, aí veio na mente dela assim, pergunta sobre o povo. Aí ela falou, Soba, você pode me contar a história do seu povo? Como que surgiu o povo Mukwando? De onde veio o povo Mukwando? Ele falou, posso. Ele falou, então, a nossa história vem de geração em geração, há muitas gerações. E nos é contado, e a gente conta para os nossos filhos para os filhos dos filhos, e assim vai indo. Que nós éramos uma nação muito grande, vivíamos em uma comunidade muito grande, muitas pessoas. E vivíamos bem. Ele falou, mas em determinado tempo da nossa convivência, houve um problema, ele falou bem isso, um problema de relacionamento. E através daquele problema de relacionamento, nós não conseguíamos mais nos entender. Porque cada um começou a falar uma língua diferente. E a missionária ouvindo. E o Soba falou assim, aí nós que falávamos, quando nos reunimos, seguimos um caçador que veio atrás de um elefante e preparou a carne, preparou a carne lá, e a gente veio para essa montanha. E aqui a gente vive até hoje, nós, o povo Mukwando. Nós nos entendíamos, falávamos a mesma língua e viemos aqui. Aí a missionária teve um estalo. Abriu a Bíblia em Gênesis 11, leu para ele a história da Torre de Babel, e ele e os demais, foi traduzido, é lógico, ficaram espantados, e ele falou, mas como que ela poderia ter num livro dela a história do povo dele? Que era muito semelhante, aquela coisa de não se entender mais, os povos se dividirem. Ele falou, mas nós fazemos parte dessa história. Aí ela falou, então, né? E através disso, ela falou, então, vocês estão no nosso livro, porque Deus sabia que um dia viríamos aqui e já registrou a história de vocês. Daí ele falou, só pode ser Deus, porque nunca estrangeiro nenhum veio aqui. Nunca ninguém pisou aqui nessas terras para falar desse evangelho. E aquilo abriu as portas. Ele demorou a se converter, mas a esposa dele aceitou o evangelho de imediato. E ela era uma das feiticeiras do local. Nossa. E ela então se converteu, chama Mamã Juliana o nome dela, se converteu, rejeitou todas as práticas da feitiçaria e foi um testemunho vivo da transformação de Jesus, porque ela testemunhava para as outras mulheres. Ela nasceu de novo. Nasceu de novo, foi batizado, nasceu de novo. Passado um tempo, esse Soba, ele veio na nossa casa. Ele veio fazer um tratamento de cataratas, uma missão amigo nossa. E ele via a gente, todo dia de manhã tocava o sininho, pá, 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 e nós íamos orar, pá, 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 íamos tomar café. Daí ele falou, por que vocês se reúnem e ficam lá falando, e a gente orava assim, em nome de Jesus. Eles ficam levantando o braço, para quem isso? Ele falou, a gente fala com Jesus. E ele ouve, ouve? Ele falou, tá bom, ouve mesmo? Ouve. Aí ele falou, sabe por quê? Porque lá na minha aldeia já faz 2 meses que não chove, tá uma seca lá. Está acabando com a nossa plantação, o nosso gado. Será que se eu falar com esse Deus ele vai ouvir? A gente ouve. Quando ele foi embora pro quartinho dele, ficou lá. Passou umas 2 semanas, eu com outro motorista o levamos para a aldeia. Pois ele chegou na aldeia e começou a chover. Aí ele mandou recado pra gente. Glória a Deus. E começou a chover na aldeia. E daí que ele falou, quando eu fui pro meu quarto aquele dia, eu fui falar com esse Deus de vocês que eu ia crer nele se chovesse na minha aldeia depois de 2 meses de seca. Que coisa Deus linda. fez chover lá. Glória a Deus. Aí ele se converteu, ele gostava de chocolate. Então quando a gente ia pra lá, a gente levava chocolate para ele. E morreu há uns 2 anos atrás, mas morreu firme com o Senhor. Através da abertura desse trabalho, nós alcançamos outros povos ao redor. Muquices, Murumbis e uns outros nomes lá.
E esse trabalho a igreja assumiu, e hoje, que eu saiba, tinha grupo de intercessão, evangelistas, missionários, tudo já formado ali nessa que tinha sido um povo nunca alcançado pelo Evangelho. Glória Então a Deus deixou a marca registrada ali. Deus se revelou para eles de uma forma tremenda. Amém. Né? Então essa é uma grande experiência. E depois de lá, foi tudo em Angola. Foi Angola. Aí depois você teve outras, você passou por outros lugares. Por quais lugares mais você passou? Então, assim, de trabalhos mesmo, passei pela África do Sul, que foi uma grande experiência transcultural também, porque o apartheid havia pouco tempo oficialmente acabado, né? Terminado. Mas, assim, oficialmente, mas na pele a gente sentia, né? Então, se você lá não era loiro de olhos azuis, você não era branco, né? Então você não é branco? Não. Então, você sente assim Você entrava numa loja, a pessoa atrás de você, né? A hora que eu quiser, eu estou acostumado no Brasil, a hora que eu quiser eu te chamo, né? Você entrava numa farmácia, a pessoa atrás de você. Você saía com um amigo de lá, a pessoa... assim, sabe? Então, o tratamento era diferente, eles não tratavam a gente assim. E havia divisão, os negros moravam num lugar, os mestiços em outro, os brancos nos outros melhores áreas. E entre eles mesmo não se davam muito, assim. Um negro não casava com um mestiço, porque dizia que o mestiço não tinha raízes, era misturado. O branco não casava com o negro. E é muito tribal, muita coisa assim. O branco de descendência holandesa não gostava do branco de descendência britânica. Meu pai, que confusão. Não, Uma Torre de Babel. A Torre de Babel, um apartheid, assim, um racismo é algo assim que... Com todo mundo. Mas foi bom, porque eu tive muita experiência, assim, transcultural, de aprender o inglês, de conviver com sul-coreanos, de conviver com pessoas de outros países de África, né? Isso tudo foi uma base para quando eu fosse para a Inglaterra. Quando eu cheguei na Inglaterra, que eu fiquei 1 ano lá na Inglaterra, aí foi outro choque. Eu sou mesmo uma pessoa meio introspectiva, não sou de ficar... Eu me dei bem lá, assim, no sentido porque cada um na sua, né? Então eu fiquei 1 ano lá, eu nunca vi a cara do meu vizinho que morava do lado, assim, de casa. Então terminávamos o trabalho que nós tínhamos na área de divulgação do Evangelho com literaturas, voltávamos para casa, cada um ia para sua casa, seu apartamento, e a gente não se via mais. Aí até que um dia, num seminário que tivemos, alguém me perguntou, qual é a sua maior dificuldade aqui, Sérgio? Eu falei assim, a gente não vê a cara de ninguém aqui, né? Cada um vai para sua casa, ninguém sabe nada. Aí falou, coitado. Vamos convidar você para jantar em casa. Então eu falei, opa, né? Aí ela falou, espera um pouquinho. Ela pegou a agenda, olhou, marcou meu jantar para umas 3 semanas depois. Aí eu falei, nossa, eu achei que já ia comer hoje mesmo, né? Vai dar. Porque Você achou que era a resposta de oração para hoje, né? Não, eu falei, poxa, a resposta de oração para hoje, mas para daqui 3 semanas, eu falei, meu pai, né? Mas o interessante é que assim, você vai, come, 6 horas, 7 horas, serve o jantar. Quando é umas 9 horas, assim, pronto, eles já começam a bocejar, assim, significa que está na hora de você ir embora. Eu trabalhava na missão, do lado havia uma igreja, que era a igreja templo só, mas ela alugava para os cultos do pessoal de língua espanhola, pessoal que falava outros dialetos, outras línguas, alugava para eventos, alugava para provas de escola, vestibular, tudo ela alugava. Foi, nossa, a igreja que aluga para tudo, né? E cultos mesmo de outras igrejas. Era como se fosse um espaço, uma igreja, espaço para ser locado para outras igrejas. Então, se você pagasse, podia ser quem fosse, você tinha o local. A igreja em si era só o nome. Depois, eu estou achando interessante que você foi para Angola, África do Sul, Inglaterra, você viu vários tipos de igreja, vários tipos de pessoas, né? E aí você veio para o Brasil e foi também para o norte do Brasil. Então, para o norte do Brasil foi mais recente. Eu fiquei um tempo sem estar integralmente na missão, né? Trabalhando e tal. Daí, há 2 anos atrás, há uma escola de malária na base de Porto Velho, da Jocum de Porto Velho, em Rondônia. Rondônia. Isso. Amazônia, né?
E eu falei assim, eu acho que como eu já tinha um desejo de voltar para a África, e eu sei que a malária é uma doença endêmica que talvez a segunda doença que mais mata pessoas no mundo, apesar das estatísticas não falarem muito, porque já não dá ibope. Anualmente, cerca de 350 milhões de pessoas são suscetíveis a serem contaminadas. Foi bom, com uma estatística tão grande, eu já tenho na prática a malária, vou conhecer a parte técnica. Aí eu fui para lá em 2016, fiz o curso chamado Escola de Diagnóstico, Tratamento e Prevenção de Malária, microscopia. E foi uma boa experiência. E é uma ferramenta que para mim vai ser muito útil, porque retornando para a África em breve, eu vou usar muito lá. Muito porque não tem microscopista lá. Então, às vezes, em determinada região, você tem 5, 6 mil pessoas e não tem um microscopista. E a malária é fácil de você diagnosticar e tratar, né? Desde que você tenha os medicamentos. Então, você faz um trabalho de prevenção, dá para eliminar 60%, 70% do índice de contaminação. E, estando lá no norte, temos um trabalho, a missão tem um trabalho transcultural que envolve as comunidades ribeirinhas, população carente, indígenas. Então, foi também uma experiência transcultural muito grande, né? Você, com tanta diferença de povos, né? E depois vem aqui para o Brasil, a facilidade de falar de Jesus, qual que foi, como que você vê as pessoas? Quer dizer, essa é uma curiosidade minha, né? Porque parece que o evangelho, às vezes, tem lugares que são mais fáceis, as pessoas estão mais sedentas, outras pessoas estão mais fechadas. O que você sentiu em tudo isso? Então, o que eu percebo é o seguinte. A gente, quando nós, os cristãos, temos um compromisso real com Jesus, isso é algo espiritual, é sobrenatural. As pessoas, elas vão ser atraídas, eu não sabia dizer como, mas elas vão ver algo. Então, eu digo assim, por exemplo, da minha experiência pessoal, eu vou na dentista, ela não é de Jesus, é uma religiosa tal, mas eu conto as minhas histórias para ela, e ela fica interessada. Tanto é que que eu vou, ela até me deu um tratamento, uma limpeza dos dentes, e ela falou assim, você ajuda tantas pessoas, eu quero te ajudar também, porque eu sei que eu vou estar ajudando outros. Aí eu falo de Jesus para ela. Pega um táxi, o motorista começa a perguntar, fala de Jesus para ele. Agora, fora, também, África é muito fácil, assim, nas experiências que eu tive, as pessoas estão sedentas. Na Inglaterra já é um pouco mais fechado, mas também, se você mostra essa coisa que nós brasileiros temos, nesse fervor, essa coisa contagiante, essa alegria, ajuda bem. Eles não são pessoas de ficar abraçando e tal, mas querem ouvir. Então, dificuldades tem, mas Deus, ele vai agindo de tal forma que as pessoas se abrem para o evangelho. Porque a gente tem a resposta. Então, a gente tem a mensagem mais poderosa do mundo. Então, o que tem que fazer é abrir a boca e falar. O problema é abrir a boca, né? É como abrir a boca, as pessoas têm dificuldade, né? De começar uma conversa, falar de Deus, né? Tem que pegar o gancho, né? Tive uma experiência essa foi muito marcante, que em 2000 teve um problema, uma enchente em Moçambique, e uma equipe foi para lá para ajudar. Eu fui porque eu sabia do português e do inglês. Eu fui para ajudar a equipe. Mas chegou lá, a equipe se dividiu e me mandaram lá para o meio do mato, um aeroporto no meio do mato. Falei, nossa, mas eu vim falar de Jesus e no mato? Vou falar para quem aqui, né? Aí o avião nos deixou lá, peguei minhas coisas, eu mal cheguei, o holandês que estava lá, pegou as coisas dele e foi embora. Só me explicou algumas coisinhas e foi embora, e me largou lá na poeira. Falei, e agora, né? Fiquei lá, recebi as equipes de ajuda humanitária, tal, canadenses, americanos, tal. Mas havia um rapaz que trabalhava comigo, chamado José. E aí, começamos a conversar um pouquinho e tal. Mas aí um dia, uma noite, era Páscoa, na noite de Páscoa de 2000, alguma coisa.
Nós estávamos sentados assim, fizemos um fogo no chão, que estava meio frio, estávamos jantando, e só eu e ele. Daí eu comecei a conversar com ele. Aí eu cheguei e comecei a perguntar para ele a vida dele, como é que era o relacionamento com o pai. E aí ele se abriu. Ele era, digamos, órfão de pai vivo, né? Não tinha um relacionamento com o pai e sentia essa necessidade. E aí, através dessa abertura, eu comecei a ministrar sobre a paternidade de Deus para a vida dele. E ele começou a chorar. E para fazer a história mais curta, orei com ele, ele aceitou Jesus, né? E foi assim, a gente se alegrou muito aquela noite, nós dois só. Aí eu entendi o propósito de Deus. Eu falei, olha, José, Deus me trouxe do Brasil para a África do Sul, da África do Sul aqui para Moçambique, de Moçambique aqui para o meio desse mato, do meio do nada, porque Ele ama você. Aí eu falei, puxa, uma alma vale mais que o mundo todo. Os outros não sei se tiveram essa experiência de compartilhar o Evangelho, mas eu vi que Deus me enviou lá para falar para uma pessoa. Então, foi tremendo. Então eu acho assim que as oportunidades aparecem todos os dias, né? A gente tem que estar atento para poder falar. É abrir a boca, né? Abre a boca que Deus vai colocar as palavras e Deus vai te dar discernimento, e Deus vai te dar ousadia. Não pode ter medo de ser de Jesus. Eu acho que a coisa que mais marca na minha vida é que eu não posso ter medo de ser de Jesus, eu não posso me envergonhar. Se as pessoas questionarem a minha fé, os meus princípios, como sempre é falado, por que você não aceita essa questão, ou é isso ou aquilo, a prostituição, ou sexo antes do casamento? Eu tenho que ter resposta, eu não posso ter medo. Porque as pessoas ficam com medo de mostrar o que elas realmente são. Eu tenho que mostrar que eu sou de Jesus, que eu tenho a luz do Senhor, que eu brilho. E é isso que as pessoas estão procurando. Tem que levar o Evangelho a sério, né? Não sei se você tem ouvido, mas vai começar a ouvir falar muito do cristão cult, né? Cult, que é assim, o relativismo. Eu acho que... mas pensando bem, não é bem assim. Quer dizer, as verdades de Deus deixaram de ser absolutas. E é o que eu penso, o que eu acho. Tem muito. Hoje em dia está assim. Está assim. Então, isso leva a pessoa a viver um nível de santidade baixo. Ou, é assim, eu tenho por mim o seguinte, eu sou livre no Senhor, eu amo a Jesus, tenho liberdade no Senhor, mas eu tenho que ter o compromisso de ser cristão onde quer que eu esteja, né? Não preciso viver para agradar ninguém. Quer dizer, a gente tem que ter paz com todo, mas se não dá também, eu não vou abaixar o meu padrão para poder ter paz com a pessoa, se a pessoa não quer saber do Senhor. Se eu decidir por Jesus, eu tenho que servir Ele de todo o coração. Porque no momento que eu achar que não quero servir mais, eu não posso... Eu tenho, ou sirvo ou não sirvo. Eu acho que com Deus não tem essa questão de meia boca, né? Eu acho que nós temos que ser fiéis ao Senhor, porque Ele é fiel conosco. E em missões e no campo missionário, ou fazendo a obra de Deus, a integridade é tudo, porque as pessoas não vão ter o que falar. E ainda que falem, não vão ofuscar o que Deus tem para você, né? Nesse sentido que eu penso que isso é importante. E duas frases que acompanham a minha vida é uma que eu ouvi num filme que a pessoa fala assim, que um guerreiro morreu e falou, por que ele morreu? O cara fala, porque o rei que ele servia morreu. E servir ao seu rei é o que o identificava, né? O que o definia era servir ao seu rei. Então, servir a Jesus é o que me define, né? E a outra palavra é uma que, eu não lembro bem o autor, que ele fala o seguinte, que as boas novas só são boas novas quando ela chega a tempo. Se ela não chegar a tempo, não são boas novas. Então, como é que eu vou chegar num local onde todos já morreram e pereceram sem Jesus? Vai ser boas novas. As boas novas tem que chegar a tempo da pessoa entender, aceitar e ser transformada. As boas novas chegaram na minha vida num momento muito especial. E eu aceitei. Então, se ela tivesse chegado depois, não ia ser tão boas novas, mas chegou a mim
E eu entendi a necessidade do evangelho. Então, boas novas só são boas quando chega a tempo. Se não chegar a tempo, não é boa em nada, né? Não sei se você concorda. Concordo, claro. Aí vão ser notícias ruins, porque, puxa, a pessoa acabou de morrer, ela vai para um lugar ruim, né? É verdade. Agora, Serginho, para tudo isso acontecer na sua vida, você foi para vários lugares, até para Moçambique, que nós não falamos também, né? Mas você teve o início. Talvez tenha pessoas aqui assistindo hoje que talvez tenham esse desejo de ser um missionário, mas não sabem direito como fazer como eu posso fazer para me preparar para ir para o campo, tanto para transcultural como para o Brasil mesmo, para onde for. Então, tudo começa onde você está, né? Assim, não dá para eu me converter, eu aceitar Jesus e ficar, não, agora eu tenho um chamado e vou viver esperando esse chamado acontecer. Eu creio que você tem que começar a fazer aquilo que te vem à mão. Eu, no meu pouco conhecimento, quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava numa fábrica enorme, que havia muitas mulheres, eram 2 seções, eu não sei quantas mulheres tinham, mais de 400 mulheres, alguma coisa assim. Eu, quando não conhecia Jesus, eu até dava umas namoradinhas, paquerava e tal, né? Mas, quando eu conheci Jesus, foi algo... Ninguém precisou falar pra mim, Serginho, mude. Não, eu visitei a igreja um domingo, porque eu só ia aos domingos, né? Visitei a igreja um domingo, no segundo domingo que eu fui, eu aceitei Jesus, e no terceiro domingo teve o batismo e eu me batizei. Que então foi muito rápido. É rápido mesmo. Esperando para descer as águas, eu tinha um diácono que ele falava assim, irmão, ora, fala com Jesus. E eu falava, meu Deus, eu não sei orar, eu nem sei o que fala. Eu só falava aleluia quando ele passava, para ele ver que eu estava falando alguma coisa. Era muito novo, muito inocente, né? Aí ele sumia, eu ficava quieto. Aí depois ele voltava, fala com Jesus. Ai, glória a Deus. Eu via todo mundo falar glória a Deus, eu falava, né? Imitava, eu papagaio. Mas Deus é tão bom que Deus não leva em conta o tempo de ignorância da pessoa. Mas aí, de repente, eu estava lá falando aleluia, 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 que eu só sabia falar aleluia, né? E eu, daqui a pouco, não conseguia falar mais aleluia. Aí eu falei, mas tá acontecendo alguma coisa estranha comigo ali, esperando para ser batizado. Daí eu falei, eu acho que tô ficando igual esse pessoal aí, falando nessas coisas estranhas que eles falam, né? E sem saber, eu estava sendo batizado no Espírito Santo. Você nem sabia que era? Não, eu nem sabia que era Olha que falar coisa em línguas, que era aquilo, né? Aí você veio bem aberto para Deus. Sim, mesmo, aí foi assim, no terceiro domingo, a terceira vez que eu vim na igreja, já indo pro batismo, eu comecei a falar em línguas. Que coisa linda. Ai, mas aí eu falei, agora nada me segura mais. Aí eu falei, eu gritava, chorava, tava tô nem aí, deixa eu aproveitar esse momento meu. Arrancava os cabelos. Tinha cabelo e bastante. Tem até uma foto. Aí, chorei. Falei com Deus. Falei, deixa eu falar agora, né? Não vou falar mais porque o irmão passa perto de mim, foi porque o Espírito meu passou. E aí eu trabalhava na segunda turma e não tinha tempo para vir na igreja, a não ser domingo. Aí eu orei a Deus me mudou de horário. Mas eu tinha os sábados de manhã. Eu entrava às 2h, aí eu assumi uma escolinha de Jesus, na época era nas casas, né? É. Aqui no Parque Bela Vista. Comecei ali, depois foi o santuário, depois teve L10, alguma coisa assim, lembra? Você era líder de 10. 10, depois foi indo, depois fui auxiliar no Itapeva, daí o pastor do Itapeva saiu, fiquei lá quase um ano. Depois fui pro Fornazari, fiquei 3 anos. Fiquei 3 anos no Fornazari. Depois dirigi mais uns salões, assim, sempre substituindo férias dos pastores. Depois fiquei no Vossoroca, depois na tenda. Mas assim, sempre me envolvendo, né? Aí chegou um dia, eu falei, agora, senti o chamado. O que eu fiz? Aí fui falar com você, pastor Carlos. Sentiu o chamado para sair. Mas isso estamos falando de 25 anos atrás, né? Então não era uma coisa assim que se falava muito. Não sabia que existiam organizações missionárias, não sabia. Então a única coisa que eu sabia é que havia essa tal de Jocum. Mas ainda lá em Belém, que eu não queria ir lá para a Amazônia, na época eu não queria. Depois, através de um outro rapaz que tinha ido para Santa Catarina, eu fiquei sabendo que tinha em Santa Catarina. Daí eu falei, vou para lá então, né? Eu já conhecia mesmo Florianópolis, se bem que era um pouquinho mais no interior.
Aí falei com você, falei com o pastor Carlos, né? Aí você falou assim para mim assim, mas você vai mesmo? Eu falei, vou. Não é, naquela época eu estava precisando de mais pastores, né, integrais. Ela falou assim, gente, eu ia fazer uma proposta para você, não sei se você vai lembrar. Você falou assim, você queria que você trabalhasse no pastor tempo integral, tá? Eu falei, é tudo que eu sonhava, né? Eu falei, então, né, agora já... Mas agora já não dá mais. Não dá mais, né? Daí saiu, meus amigos ajudaram, o pessoal ajudou e tal. E eu fiz uma lista enorme para Deus. Eu falei, Deus, tudo que tiver nessa lista, se o senhor der, eu vou. Aí Deus deu, sabe? Aí Deus deu. Tinha até balde tinha na minha lista, Deus deu, acredita? Aí fui e tal, mas eu não fui eu não fui à revelia da igreja, eu fui com a bênção da igreja, com a sua bênção, com a bênção do pastor Carlos. Uma coisa você me falou uma vez é o seguinte, você tem que ter disposição e submissão. Então, se você não tem submissão, é difícil você trabalhar com alguém que tem submissão. Agora, se você também tem submissão e não tem disposição, também fica difícil. Porque como é que você vai fazer as coisas se você não tem disposição, não tem submissão? Primeiro submissão, depois disposição. Sim. Que coisa boa. E entender que é um chamado. Que for para ir dar trabalho, não vá. Não vá. Porque o que a gente menos precisa é missionário dando trabalho lá fora. Porque você está à frente da batalha, né? Então você não pode focar em ter que ficar resolvendo o problema do missionário. Você tem que focar nas almas, né? Que estão precisando mais do que eu, né? Eu acho que o pessoal vê como uma aventura, né? Aí eu vou sair, eu vou lá, vou falar. Até cair a ficha da pessoa, né? Essa ideia mais... de que a pessoa, ela tem, na verdade, ela vai ralar lá. Também. Vai. Se você vai pioneirar uma obra, você não tem cozinheiro, você vai para a cozinha. Ou manutenção. Eu não sou bom de manutenção, mas vou para manutenção. Então você faz tudo. Então, assim, o seu líder, eu achava interessante lá no norte, assim, de repente a cozinha era muito grande, a gente tinha eventos para 200, 300 pessoas, um envolvimento muito grande com a comunidade. Então a líder do departamento me chamava para ajudar na cozinha, porque eu sei cozinhar, né? Graças a Deus. Aí eu ficava com uma parte, ela com outra. Mas depois, na hora de lavar a louça, eu não lavava, porque eu já tinha cozinhado, né? Mas estava lá, os diretores de departamento, os diretores de treinamento, que trabalham com povos não alcançados, estavam lá lavando a louça, cuidando. Então há um envolvimento. Todo mundo ajuda. Todo mundo com o coração disposto, né? Então isso é importante, né? Entender que é obra, né? Tá, eu não posso fazer porque, né? Não, todo mundo faz. Achava interessante isso. Então, se alguém tem o chamado, a primeira coisa que tem que fazer, né? Orar, ver, confirmar com Deus se é mesmo chamado, compartilhar com você. Não vem com pressa, porque não vai perder o chamado. Acho que há um processo. Participa os seus líderes para eles te acompanharem, te orarem. Inclui eles na sua oração. Porque sem bênção de líder não dá para sair, você volta. E aí volta frustrado. Eu tive experiência nesse sentido e não foi nada agradável, né? Das vezes que eu tomei decisão sem consultar, né? Eu acho. Não é uma experiência boa, não é. Então, Serginho, você viveu muitas experiências com Deus, porque, na verdade, é uma dependência total de Deus, não é verdade? E você tem alguma coisa para contar, um testemunho para falar, como Deus providenciou para você quando você mais precisava? Muitas vezes. Muitas vezes porque eu tinha um compromisso mensal em Angola de em torno de $150. E como já falei há 25 anos atrás, não era algo muito falado na igreja ou as pessoas. Então, eu tinha um sustento de $60. Uau! Faltavam 90. E aí tinha um outro menino que tinha menos que eu ainda. E a gente orava junto. Eu falei, o que eu posso fazer, eu não posso te ofertar, nem você a mim. O que a gente pode fazer é orar junto. E Deus sempre entrava com uma provisão. Eu não sei, milagrosamente, aparecia assim, a gente conseguia saldar os nossos compromissos. Mas uma vez eu enviei uma equipe para trabalhar numa comunidade de pescadores. E o dinheiro era pouco. Aí eu mandei a equipe lá, eu não fui, mas fiquei sabendo, depois eles me contaram. E a gente orava por provisão de Deus. E aí um dia eles saíram para comprar peixe para fazer o almoço. Só que o peixe aquele dia estava caro, o dinheiro não dava. Aí a gente só orava, né? E eu
Aí um dia ele tava andando, ele saiu para comprar peixe, o menino voltou desanimado, porque não conseguiu comprar, o dinheiro não dava. Aí ele tava andando assim na beira do mar, aí uma gaivota mergulhou e saiu com um peixe na boca. Só que o peixe era muito grande, ela não conseguia carregar o peixe. Não, ela pegou, soltou nos pés dele. Louvado seja Deus. Soltou nos pés dele, assim, o peixe, ele já pegou o peixe e falou, opa, já temos o peixe para o almoço. E assim, eu vi a provisão de Deus nessas coisas, na minha vida, pequenas coisas. Uma vez, aqui no Brasil eu não ligo muito, mas uma vez eu estava lá e eu tive vontade de comer um sanduíche de salaminho. E era caríssimo lá, sabe? Eu falei, ai meu Deus, no Brasil eu não ligo mesmo para frios. Uma que eu nem posso comer, mas eu não ligo. Mas tem dia que a gente tem vontade, Ai, né? eu falei, aquele dia eu estava na minha meditação. Ai, Deus do céu, que vontade de comer. Meditação do salaminho. Eu não sei por que cargas d'água. Senhor do céu, que vontade de comer um lanche de salaminho. Da meditação, né? Mas Deus é tão bom, né? Passou. E tínhamos uns amigos capacetes azuis da Força da Paz da ONU, brasileiros, que estavam lá para o Acordo de Paz. Eles sempre passavam na nossa base. Isso eu orei de manhã. Quando foi à tarde, eu tô lá, chega lá esse sargento lá. Oi, Sérgio, tudo bem? Falei, tudo bem, graças a Deus. Assim, aí, tudo bem por aqui. Então, nós fomos fazer umas visitas, assim, nos lugares de conflito e tal, ver se está tudo bem. E passamos aqui e estamos voltando para a base. E sobrou o nosso lanche. Você gostaria de ficar para você um lanche? Eu falei, claro, com certeza. Então, a gente nem vai levar porque, né, temos outra comida lá na nossa base militar. Daí ele me deu 2 lanches. Ele falou para mim, um é de salaminho e o outro é de mortadela. Falei, pode deixar os 2 aqui, né? Aí eu falei, bom, Deus me abençoou, eu vou abençoar também, né? Só que eu abençoei com o de mortadela. Dei para um amigo lá, um angolano, falou, tem esse lanche aqui, come de mortadela que eu vou comer esse. E comi de salaminho, era grandão assim ainda. Ai, mas eu comi assim, cada bocadinho assim, mastiguei tão levemente, tão devagar. Eu falei assim, nossa, mas né, Deus é de coisas grandes e pequenas. Então, de repente, o exército para ter ido lá para Angola gastou milhões, logisticamente falando. Eu falei, tudo isso para me trazer um lanche de salaminho para mim à tarde. Porque eu orei de manhã e Deus proveu à tarde. Glória a Deus. E outras coisas mais, assim, experiências tremendas, assim, sem dinheiro e Deus provê. Assim, isso foi uma coisa diferente. Eu viajei para a Inglaterra a primeira vez, 20 dias de férias, mas eu não paguei nada. Eu gastei do meu bolso R$110 que eu trouxe um presente para minha mãe. A viagem de volta, estadia, eu ganhei tudo. De um casal que nem me conhecia, que era amigos de uma amiga. Louvado seja Deus. Fui na Europa passear, de graça, assim. Ah, mas isso acontece só com missionário? Não, acontece com qualquer um. Porque Deus abençoa qualquer pessoa que teme Ele, Deus abençoa. Só que foi um presente de Deus. Fiquei lá 20 dias numa boa. Gastei absolutamente nada. Agora, Quer dizer, foi provisão pequena, desculpa interromper, Imagina. e provisão grande, né? Assim, um lanchinho e uma viagem. Então, mas eu sou grato a Deus nas coisas grandes, nas pequenas também, tudo eu vejo assim como amor dele, né? Como carinho dele pela minha vida, né? Agora, eu fico pensando, o pessoal que está aqui, que é urbano, que vem uma igreja e que não é um missionário, não vive muito esses milagres. Não é porque Deus não tem para dar, é na verdade porque falta dependência dele nessa área, não acha, Serginho? Sim. Que a pessoa já quer resolvendo o problema, em vez de deixar Deus resolver para ela, né? Ela não... Na verdade, ela vai na sua própria força. Então, eu tenho um salário, eu tenho um trabalho, então, mas eu acho que Deus... Eu creio muito que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com pequenas e grandes coisas. Amém. Né? Então, se eu estou trabalhando um trabalho normal, eu também vejo a provisão de Deus. Se eu não estou, também vejo. Então, eu creio assim que é a dependência de Deus, sabe? Às vezes, se eu tenho uma oferta a mais, eu vou perguntar para Deus, essa é para mim ou não é? Eu costumo fazer isso. Às vezes eu falo, não é para você não, é para outra pessoa. Aí eu abençoo a outra pessoa. Eu de usar, vou no cinema, vou comer um lanche, mas não é para você, é para outra pessoa. Eu falo, nossa, agora que entrou um pouquinho a mais. Não, mas não é para você.
eu vou abençoar outra pessoa, assim como outra pessoa também se sente motivada a me abençoar. Então, são tantos milagres, eu vejo como milagre, tantos milagres assim que ficaríamos uma semana compartilhando, né? Agora, você também tem essa facilidade, também tem alguma experiência que você teve que dar, que você esperava que o dinheiro fosse seu, que você acabou de dizer. Podia contar pra gente? Ah, tá. Uma vez eu estava em Santa Catarina. Eu tinha $20. Eu tinha $20. Eu falei, não, porque esse $20 é meu, vou viajar, eu vou voltar para São Paulo, é $20, papá. Fui na igreja. O pastor fala assim, a gente precisa arrumar a igreja, só rebocamos, vamos pintar, tal. Eu falei, eu estava fazendo um estágio nessa igreja, eu não tem nada a ver com isso, sou missionário. Aí vamos tirar a oferta. Eu acho que era 50, não lembro bem. Eu sei que era uma quantia lá que dava para eu comprar a passagem para vir para São Paulo. Aí eu vim na sala, né? Deus falou assim, você não vai dar nada? Comigo? Com você mesmo. Não, já sou missionário. Eu sou missionário, já estou aqui trabalhando na obra. Mas você não vai dar nada? Eu não tenho. Como que você não tem, Sérgio? E esses dólares que você tem na carteira? Eu falei, não, senhor, esses dólares para mim ir para São Paulo. É minhas férias, eu tenho que ir para São Paulo. Mas é isso que eu quero que você dê. Você ficou brigando com Deus ali? Fiquei. Falei, nossa, o senhor também pede cada coisa, né? Tanta gente aí para dar, vai pedir isso para mim, que não tenho. Argumentando, mas eu ainda estava caminhando nessa vida. Aí, tá bom, peguei e coloquei lá na salva, tal, né? Passou um dia, teve a formatura dessa turma que eu estava trabalhando, liderando, ajudando a liderar nessa igreja. Fomos, o pastor não foi, mas mandou o co-pastor dele para a formatura. Mas ele foi, e daí o co-pastor dele veio falar comigo. Serginho, quando você vai para São Paulo? Eu falei, então, por esses dias. Mas eu falei por esses dias pela fé, porque eu não tinha dinheiro. Ele falou, não, é porque o pastor estava pensando, ele vai te dar passagem para São Paulo. Olha. Ai, obrigado. E para você não se preocupar, ele já vai dar passagem de ida e de volta. Glória a Deus. E mais uma oferta para você viajar. Eu falei, ai, aleluia. Então, assim, eu dei aqueles dólares, que era uma passagem praticamente só de vinda. E Deus deu a passagem de vinda, de volta e dinheiro para me gastar aqui ainda. Eu falei, ninguém vence a Deus, não dá, né? Não, aleluia, que maravilha. Mas foi, assim, uma provisão, assim, de obediência. Eu acho que se eu tivesse segurado os $20, eu não teria nem vindo. Teria fechado as portas. Então isso foi assim, milagre, assim. Eu vejo assim, a mão de Deus mesmo agindo, entendeu? Eu acho que creio que obedecer é o princípio mesmo. Que coisa linda. Serginho, você tá tão gostoso o nosso papo, nós temos que terminar o programa. Uhum. Você queria dar uma palavra, você poderia dar uma palavra para as pessoas que estão assistindo, alguma coisa que você gostaria de compartilhar diretamente com eles? Então, isso que eu falei, né? No comecinho do Evangelho, né? Então, nós temos a chance de mudar o mundo, né? Mas o Evangelho só serão boas novas se chegar a tempo. Se não chegar a tempo, não vão ser boas novas. Então, eu creio que nós temos que colocar todo o nosso esforço, usar os dons que temos e não temos, em prol do reino de Deus. Porque aqui na Terra é momentâneo, mas temos que focar na eternidade, né? Então, a eternidade é tudo. Então, o Evangelho tem que chegar até as pessoas não alcançadas, aqui, localmente falando, Brasil, fora. Então, as oportunidades estão aí, as pessoas estão sedentas por algo verdadeiro e o Evangelho é a verdade. O Evangelho muda, a mensagem da verdade é o Evangelho. Então, temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que o Evangelho chegue. Nunca esquecendo que as boas novas só serão boas novas se chegar a tempo. Se chegar a tempo no seu vizinho, no seu colega de faculdade, de trabalho, ou de comunidade, ou de condomínio, ou uma tribo, ou qualquer outro lugar. Essa palavra que eu quero deixar para as pessoas. Que bom, que bênção. Muito obrigado, Serginho. Obrigado você pelo convite. Imagina, eu quero que você volte muitas outras vezes. Se Deus permitir. Vamos voltar. Sei que você talvez vá para a África e vai ficar lá um tempo, mas quando você retomar, estamos aqui de novo para... Amém, obrigado. Com novas experiências. Para novas experiências, isso. Obrigado.
E você também que está em casa, querido, a coisa melhor que a gente pode fazer é a gente se dar para Deus, dar o seu tempo, dar a sua vida para o Senhor, primeiro para que Ele transforme você. Você nasça de novo, comece um tempo novo onde Deus é mais importante para você do que você mesmo, do que sua vontade aqui, do que a sua vida aqui nessa terra. E eu posso dizer a mesma coisa que o Serginho, já também no pastorado já há muito tempo, posso dizer que é o melhor lugar a estar, apesar de às vezes ter dor de cabeça, às vezes trabalho com as ovelhas, né? Mas o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E para mim, o centro da vontade de Deus é esse chamado, por enquanto, até que Deus fale diferente conosco. Então eu creio de todo o coração que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é ela estar no centro da vontade de Deus. Seja para ser uma missionária aqui onde você está, um pastor aqui, seja uma pessoa para falar do nome de Jesus, por onde você andar. Isso é o mais importante, porque tudo que você faz realmente é para a eternidade, é para sempre. Não é para cá, não é para aqui. Nós não estamos investindo aquilo que é terreno, naquilo que é terreno, aquilo que passa, aquilo que é material, mas aquilo que é eterno. E isso vai ser para sempre. Eu quero fazer uma oração com você para que Deus desperte o seu coração, para que Deus anime você também a ser um missionário, falar de Jesus por onde você andar, brilhar por onde você andar. Isso é ser missionário, é levar boas novas a quem precisa, no tempo realmente, no melhor tempo, para que sejam, como o Serginho disse, sejam boas novas e não más notícias, né? Que ainda venham ser coisas boas para aquelas pessoas que tanto necessitam. Quero orar por você nessa manhã, para que Deus te anime, para que Deus te desperte, e para que também, se você ainda não conhece esse Deus Todo-Poderoso, possa conhecê-lo. Meu grande Deus, em nome de Jesus, oro agora por essas pessoas que estão em casa, que precisam de Ti. Primeiro, aqueles que querem abrir o seu coração para o Senhor. Que eles abram o seu coração e peçam: Jesus, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor me salve. Quero que o Senhor me ajude, Senhor. Que o Senhor me ensine a ser uma nova criatura. E também aquelas pessoas que já têm o Senhor como Salvador, que muitas vezes estão tão enroladas com os problemas dessa vida aqui e se esquecem de ser sal e luz no meio dessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, e ajuda os Teus filhos, aqueles que estão escutando esse programa, que realmente venham se despertar para ser luz para aqueles que precisam de luz, ser sal para aqueles que precisam ser salgados, ó Deus, pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por Ti, Rei, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Que está